Agora tá gravando. Deixa eu ver, tá gravando. Tá. Ok. Bem, então vamos retomar. Deixa eu dar uma organizada aqui na minha tela, que é tanta coisa. Deixa eu botar aqui. O que é que eu tava aqui? Eu vou tirar o vídeo para ficar mais estável. Tá, podem tirar o vídeo. Quem puder tirar e quiser tirar, por gentileza, porque fica mais estável. Só uma dúvida. Cortou em algum momento ou vocês me ouviram todo momento, sem problema? Por mim foi ok. Toda a aula não cortou em nada. Tá, Eu consegui ótimo. ouvir tranquilo também. Beleza, perfeito. Eu também. Eu não tenho Ótimo, problema, não. ótimo, ótimo. Vocês não prestam atenção no meu cenário aqui por trás, não, que é o meu quarto de bagunça, mas é o único canto que meu guri me deixa quieto aqui, viu? Ok, Valnir. Obrigado, Valnir. Camila, sem áudio ainda? Que estranho. Mas se tu quiser, Camila, tu sai e entra, a gente tenta ver se é isso. Ou se é o seu, você sem querer desativou o seu... Pior que eu não sei se ela tá... Ah, ela tá sem áudio, ela não está me ouvindo. Ok, tá, agora tá, voltou. Então vamos lá. Retomando. Então, após o cálido café de Alain, né? Acho que só ele tá tomando café, fica fazendo inveja, mas tudo bem. Então, após essa parada aí, esse pequeno intervalo, a gente retoma com a mesma figura. E eu falei, né, ainda há pouco, que essa figura ela sintetiza a circulação termoalina dos oceanos, em que eles transporta calor e salinidade para as diversas partes do globo, ok? Então, nesse caso, a gente, como eu tinha falado no finalzinho do momento passado da aula, eu acho que todo mundo aqui, se não a maioria, assistiu um filme chamado Um Dia Depois de Amanhã, ou The Day After Tomorrow, como é a versão em inglês. Mas eu acho que todo mundo viu a versão aqui, né, traduzida. E aquele filme, especificamente, e quem não assistiu, aconselho que assista, é um filme bem norte-americano, hollywoodiano, que mostra aquelas coisas catastróficas. Mas o filme, em síntese, ele mostra um avanço, né? Vocês sabem que no mapa, como o mapa que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor, mas, em geral, o gelo que está o ano inteiro, né, que nós chamamos de ever ice ou coisa desse tipo, o gelo que tá aqui nessa parte, que é um gelo que não descongela, né, ele está aí e entra estação, sai estação e ele permanece no período de inverno no hemisfério norte. Em virtude do frio, ele consegue descer aqui até parte aqui da metade dos Estados Unidos. Então, você tem aqui, por exemplo, até Nebraska, um pouco mais Kansas aqui, você tem gelo. Então, esse gelo, essa camada de gelo avança até esse cinturão aqui. A mesma coisa acontece aqui na Europa, na Ásia. Não chega até a África, logicamente, como também não chega aqui no nosso continente. Então, e também não chega até o México aqui. Ele chega até metade aqui dos Estados Unidos. Então, esse ciclo ele é natural. Então, no inverno, o gelo consegue congelar até essa região, depois ele volta e fica nesse ciclo. Alguns anos um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas sempre mantendo esse nível, esse ciclo de congelamento do continente. Por que isso acontece? Bem, acontece basicamente porque o calor que é armazenado, a energia que é armazenada na região tropical, ela é transportada pelos oceanos também para essa região do hemisfério norte e do hemisfério sul, mas aqui tratando especificamente do hemisfério norte, e faz com que não deixe esse frio avançar mais do que essa latitude. Então, você tem mesmo aquelas
aquelas camadas, aquelas massas de ar descendo do Polo Norte em direção ao continente, em direção ao Equador, elas não vão conseguir avançar muito na direção ao Equador, porque esse calor, elas encontram essa transferência de calor em sentido contrário da região tropical para a região polar, e isso faz com que você tenha esse freio, essa redução do avanço das massas gélidas ou das massas geladas sobre o continente norte-americano. Pensando especificamente sobre o filme aqui, que teve um foco muito especial para os Estados Unidos, mas isso era todo aquele cinturão no hemisfério norte. Então, o que acontece? Segundo o filme, essa circulação ela é reduzida. Essa não é uma circulação rápida, como a circulação da atmosfera ou alguns fenômenos atmosféricos que acontecem numa escala mais rápida. Essa é uma circulação que leva anos, né, para acontecer. Então, é uma circulação mais lenta. Entretanto, no filme, ele mostra que essa transferência de calor da região tropical para a região polar está sendo retardada, ou seja, ela está sendo freada. A circulação está diminuindo sua velocidade. Isso quer dizer que ela diminuindo sua velocidade, o gelo aqui, no período de inverno, ele conseguirá avançar mais sobre o continente americano. Por quê? Porque o calor não está chegando naquela escala de que freia esse avanço das massas de ar fria. Então, no filme, esse gelo ele consegue avançar aqui sobre o continente americano e congela tudo, né? Assim, fica um frio intenso, exatamente porque essa quantidade de calor ela está sendo freada. E como é que eles identificam isso? Existem hoje várias boias instaladas nos oceanos. Nós chamamos de boias marinhas, né? E essas boias elas têm sensores de temperatura em várias camadas, né? Elas estão lá, a boia, mas ela tem uma âncora que, ao longo dessa estrutura da âncora, ela tem várias medições de temperatura em vários níveis de profundidade dos oceanos. E eles acompanham, eles monitoram esses dados em relação a temperaturas, como é que estão as temperaturas ao longo do ano. E aí os estudiosos veem que essas boias, elas reduzem a temperatura por causa dessa redução da circulação. E aí acontece essa glaciação dos continentes, de forma muito especial aí, o continente americano, mas também a Ásia, Europa, em que os continentes congelam mais do que o esperado e o gelo avança muito por causa dessa redução do deslocamento das massas de água aquecida em direção ao hemisfério norte ou em direção ao Polo Norte. E, bem, onde é que entra a ficção, onde é que entra a realidade? A ficção é porque o filme ele coloca um cenário muito catastrófico, ele vai colocar isso numa escala de tempo muito rápida, uma escala de dias. Mas onde é que entra a realidade ou a parte científica, vamos dizer, da história? O filme ele retrata uma coisa que pode acontecer, né? Uma realidade, uma possível realidade. Porque o que faz esse deslocamento acontecer na velocidade com que ele acontece hoje é a densidade dos oceanos, a salinidade dos oceanos. Ou seja, essa circulação ela acontece no perfil atual, mantendo a situação ou a dinâmica climática atual, inclusive desse avanço e retração do gelo sobre os continentes. Você vai ver que isso não acontece a mesma coisa, tipo no inverno no hemisfério sul. Você não tem esse avanço de congelamento no continente americano, no continente sul-americano aqui, por exemplo, adentrando pelo Brasil, etc., como acontece no hemisfério norte, por uma razão física, né? Você tem muito mais oceanos ou muito mais água no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então, o hemisfério sul tem muito mais massa de água para absorver energia
e manter esse aquecimento nessa região. Então, os oceanos aqui, eles absorvem essa quantidade de calor e faz com que você tenha essa... só um pouquinho. Bárbara está dizendo que a internet dela está ruim porque chove muito em Triunfo. Então, vamos agradecer a Deus pelas chuvas. Acredito que são chuvas benéficas, não está destruindo nada, Bárbara. Mas se você quiser, você pode sair. A aula está sendo gravada, né? Para que você não desperdice seu tempo sem ouvir bem. A aula está sendo gravada, você pode assistir em outro momento. Espero que dê certo a gravação aqui. Eu vou hospedar lá no YouTube novamente, seguindo o mesmo parâmetro da aula passada. Tá bom? Então, fica à vontade. Se você quiser sair, não tem problema algum. Mas se quiser permanecer, melhor ainda. Ok? Mas é isso. Então, aproveita aí a chuva. Cuidado no banho de chuva para não ficar resfriado e segue em frente. Tá bom? Um abraço. Bem, deixa eu minimizar aqui. Vamos recomeçar. Então, por que é que eu estou gastando tempo aqui? Porque isso é uma informação importante, inclusive para a dinâmica das chuvas, a dinâmica da... Imagine que você conclui seu doutorado aqui no Brasil e você vai trabalhar em um país desse aí que tem, no hemisfério norte, que tem essa dinâmica bem regulamentada pela circulação dos oceanos. Então, no hemisfério sul você não tem essa mesma dinâmica porque tem muito oceano, tem muito calor armazenado e isso impede que o gelo avance, inclusive, sobre o nosso continente. Mas, voltando para o hemisfério norte. Então, o que é que acontece? Como é que a gente retarda essa circulação? A forma da gente retardar é mudando a salinidade dos oceanos, ou seja, alterando a salinidade dos oceanos. Se você tornar os oceanos menos salinos, ou seja, diluir mais água doce nos oceanos, você tem um retardamento, um atraso dessa circulação. E esse atraso é o que o filme trata lá. Ele pode fazer com que, em retardar essa velocidade, ou seja, reduzir essa velocidade de distribuição de energia no globo, você pode ter invernos muito mais rigorosos, com o gelo adentrando mais fortemente nos continentes do hemisfério norte, ok? Então, como é que a gente... Professor? Oi? O senhor pode repetir o que é que retarda a salinidade? É que eu não entendi, cortou aqui. A salinidade dos oceanos. Quanto mais você reduz a salinidade, você torna a água mais... o escoamento dessas massas de água mais lento. Ou seja, a salinidade ela tem uma importância nesse movimento dos oceanos. Então, o que é que acontece? O gelo que está alocado, que está distribuído na região do Polo Norte, especificamente essa região da Groenlândia, esse gelo que está aí no continente, eu estou falando de gelo continental, esse gelo, essa camada de gelo sendo reduzida, como está de fato sendo reduzida, não é história, ficção, isso aí é real, né? Está sendo medido. Você pode entrar aí no site da NASA, da NOAA, das várias agências de pesquisa, você vai acompanhar esse retrocesso, essa diminuição da camada de gelo, inclusive já hoje, né, já estão chegando estão descobrindo vegetação em regiões do Polo, do Polo Norte, que nunca se imaginou que estivesse ali. Inclusive, a decomposição dessa vegetação que estava ali e ficou armazenado o metano e agora está sendo liberado por causa do degelo, né? O degelo está liberando essas fontes todas de gases. Então, mas são coisas que a gente pode acessar aí, vocês podem entrar nas plataformas de dados e principalmente NASA, que tem monitorado isso aí diariamente, anualmente, o avanço dessas camadas ou o avanço do degelo continental. Então, esse degelo e essa água congelada nos continentes, isso é água doce. Ou seja, essa água descongelando, ela vai escoar para os oceanos.
escoando para os oceanos, ela diminui a salinidade. É como você ter um copo de água aí com 3 dedos de água com X sais, e você coloca agora água potável, água doce, vamos assim dizer. Potável não, água doce aí, aumentando o volume de água, então você dilui esses sais e você, proporcionalmente, você tem menos sais comparado ao volume de água que você tem agora, né? Então, a proporção de sais no volume de água faz com que você tenha uma salinidade reduzida. É o que está, por exemplo, todo mundo está vendo que os oceanos eles estão aumentando o seu volume por duas formas, né? Tanto pela a quantidade de energia que ele recebe e estando essa camada próxima à superfície mais aquecida, os oceanos recebem mais energia e eles se expandem, então eles aumentam o seu volume, naturalmente eles vão avançar no continente, então isso a gente já está vendo aí em várias partes do globo, inclusive aqui no estado da Paraíba, mas não só esse aumento do volume em virtude de maior quantidade de calor armazenada, mas também em virtude do aumento do nível dos oceanos, porque o degelo das regiões polares, de forma especial o hemisfério norte, esse degelo tem jogado água doce nos oceanos e tem aumentado o seu volume. Isso é um aumento gradual, né? Não é uma coisa assim, de uma hora para outra você tem. É gradual, mas isso também reduz a salinidade. Só que esse processo de redução da salinidade, até que aconteça todo esse ciclo, essa salinidade seja distribuída no globo como um todo, isso leva tempo. Então, isso é um assunto assim com muitas incertezas e uma discussão ainda muito grande do ponto de vista científico, acadêmico, das consequências desse degelo, do ponto de vista de salinidade dos oceanos e as consequências disso. Mas uma das consequências é você ter um atraso, uma redução da velocidade dos oceanos, dessa circulação termoalina, e você ter regiões mais próximas da região tropical, da região equatorial, sendo alcançada por gelo, por nevascas e coisas desse tipo. Então, em síntese, essa figura ela nos apresenta esse cenário, né? A circulação termoalina ela é responsável por distribuir calor e salinidade nos oceanos do nosso planeta. Então, Oceano Pacífico, Índico, Atlântico, todos eles trocando calor e massa e sais, né? Então, essa água ela está sendo transportada aí e isso faz com que você tenha essa mistura dos oceanos em termos de calor e em termos de salinidade. Então, é uma figurinha importante de ser observada, até porque é importante para a dinâmica do clima como um todo. Deixa eu voltar aqui. Ok, então, a propriedade mais simples, né, se tratando de propriedades da água, e aqui eu estou falando de temperatura e estado físico da água, então uma propriedade mais simples, que também pode ser considerada uma das mais importantes da água, é que essa faixa, né, essa questão do cenário em que ela está distribuída no nosso planeta, né, a maior parte dela está nessa forma líquida, por causa da temperatura média do nosso planeta, ela se mantém numa faixa de temperatura tal que, estando líquida, é compatível, inclusive, com a vida, né? A gente pode beber, as plantas podem usar e assim sucessivamente. Os animais, tanto os reinos vegetal, animal, podem usar água nessa faixa de temperatura que ela está no ambiente. Então, isso é uma propriedade interessante. E, como já dito, né, os pontos de fusão e ebulição, elas se relacionam com o tamanho da molécula. Então, as mudanças de estado físico para pequenas moléculas, elas ocorrem em temperaturas menores do que para moléculas maiores. Então, no nosso caso,
a molécula de água tem uma característica tal que seus pontos de fusão e ebulição, eles são mantidos em condições tais que a gente pode ter essa dinâmica da vida no nosso planeta. E se você considera outras moléculas, como amônia, hidrocarbonetos, aí metano, etano, etc., que são também agrupadas como as moléculas de água, né, através de forças fracas de Van der Waals, e você vai ver que essas moléculas, elas, em condições naturais, ambientais como a nossa, elas são encontradas em forma de gás. Você não vai encontrar elas na forma líquida, nem na forma sólida. E a explicação está muito relacionada exatamente pelo fato da sua estrutura molecular e o tamanho da molécula terem seus pontos de ebulição e de solidificação bem diferentes da água. Então, você vê, por exemplo, em condições de água pura, né, o ponto de fusão em torno de 0 graus Celsius, ponto de ebulição em torno de 100 graus Celsius, isso para água pura, né? E aí tem as quantidades de calor necessário para fundir a água e necessário para vaporizar a água. Quando você vê o metano e o etano, o metanol e o etanol, como está aqui, você vê que o ponto de fusão e os pontos de ebulição são diferentes. Mesmo tendo aí o calor de fusão e o calor de vaporização não muito diferente assim, mas os pontos são diferentes pela estrutura molecular. Então, eles têm tamanhos próximos, mas as características dos átomos que compõem essa molécula diferem muito do que compõe a água, e com isso a gente tem esses pontos que, mesmo estando ali em termos de massa molecular, em termos de quantidade de calor para fusão e vaporização, os pontos alcançados para fusão e para ebulição, eles diferem. Com relação ao ponto de ebulição, não muito, porque você vai ter aí, por exemplo, a água entrando em ebulição em torno de 100 graus Celsius, o metano e o etano 65, 78, ou seja, acontece mais cedo, mas ponto de fusão bem diferente. E somente isso aqui é somente uma figurinha para mostrar que a presença de oxigênio aí, ela faz com que essas pontes de hidrogênio eles levem a essa fortalecimento das interações intermoleculares e exige essa quantidade de energia para você separar as moléculas. Então, aqui são algumas informações que vocês vão ter somente para agregar ao que vocês fazem no dia a dia. Eu coloquei algumas tabelas aqui, mas nós não vamos ficar focando nesses detalhes. O que é importante destacar aqui é que o calor específico da água, né, eu até defini aqui, deixa eu só fechar aqui, ele está dizendo que em 10 minutos a gente termina a nossa aula, mas a gente volta imediatamente. Deixa eu só fechar aqui. O termo calor específico, eu destaquei aqui, né, que é a capacidade térmica de uma determinada substância, ou seja, a quantidade de energia que pode ser absorvida por essa substância para que haja uma mudança de temperatura, né, um aumento de temperatura. Então, o calor específico da água é esse, né, 4,18 joules ou joules grama por grau Celsius. Ele é maior do que a maioria das substâncias, né, exceto a amônia líquida. Esse alto calor específico da água, ele está associado, como já dito, ao arranjo molecular. Isso, de forma muito especial para as plantas, é importante demais, né? Porque isso reduz os danos relacionados às flutuações de temperatura do ambiente. O que é que isso quer dizer? Você tem a água no tecido vegetal e você tem as variações de temperatura na planta. Então, aliás, as variações de temperatura do ambiente que refletem na planta. Então, essas variações de temperatura, elas, em virtude da estrutura molecular da água e do seu alto calor específico, a água, ela
quase que não se altera com essas flutuações de temperatura. Então, essas flutuações de temperatura do ambiente, devido ao alto calor específico da água, que é maior do que a maior parte das substâncias, elas não causam mudanças de estado da água. E isso é importante. Como a gente viu, quando tem mudanças bruscas ou muito bruscas, como é o caso de uma queda de temperatura muito rápida, quando entra uma frente fria ali no sul do Brasil, essa queda brusca de temperatura causa dano. Por quê? Porque cai muito rápido a temperatura e aí faz com que a água mude de estado, saia do estado líquido e vá para o estado sólido, e isso causa dano no interior da planta. Mas em condições naturais, com mudanças normais da temperatura que acontece na madrugada, a temperatura que acontece ao máximo do dia, por volta de 2 horas, 3 horas da tarde, essas flutuações de temperatura elas não causam danos na planta, em virtude desse alto calor específico da água que faz com que ela consiga armazenar calor sem que mude o estado da substância, ok? Então, isso é muito importante, isso consegue manter de forma especial para as plantas a vida na planta sem causar danos, mesmo quando você tem temperaturas mínimas acontecendo na madrugada, temperaturas máximas acontecendo, mas essa amplitude térmica não causa impacto algum na estrutura interna ou na estrutura da água no interior da planta. Então, isso por causa do calor específico da água ser esse. Então, é tudo muito bem organizado, né? Isso gera uma discussão enorme sobre questão de processos evolutivos e tudo mais, mas o que a gente observa aqui, né, analisando esses detalhes, é que é tudo muito conectado, muito bem funcional. Então, inclusive, essa questão da água ter essa característica em termos de calor específico. Então, a estrutura ordenada das moléculas de água, né, na forma líquida, elas asseguram também uma alta capacidade de condução de calor. Ou seja, a água, além dela ter um calor específico tal, que é maior do que a maioria das substâncias que você vai encontrar em condições naturais, ela ainda tem uma capacidade de conduzir calor consigo, né, que é o que nós chamamos de condutividade térmica. Então, a água ela tem um alto calor específico, uma alta condutividade térmica, o que significa que a água conduz calor muito rapidamente de um ponto para outro. Então, ela tem essa característica também muito importante para a vida e de forma especial para esse sistema solo-planta-atmosfera. Por isso que ela é usada pela planta como um termorregulador, né? Ela consegue pegar, capturar ou receber a quantidade de energia que está disponível ali na superfície da folha e rapidamente transporta isso em forma de vapor. Então, a combinação do alto calor específico com essa alta condutividade térmica que a água tem faz com que ela absorva e rapidamente redistribua essa quantidade de energia sem causar um grande aumento de temperatura em um ponto específico. Então, ela recebe essa quantidade de energia, ela já redistribui e isso faz com que os tecidos vegetais, que naturalmente eles são constituídos por grandes proporções de água, assegure a eles esse grau de estabilidade da temperatura. Então, aí vocês estão vendo uma figurinha que destaca aí o floema, que destaca o xilema, que são os tecidos, né, vascular vegetal que vão fazer esse transporte, ou seja, são chamados de condutores de água através da planta. E aí você tem essa quantidade de, inclusive, calor sendo transferida através dessa água que se desloca, ou através ou junto com essa água que se desloca através da planta, ok? Então, é uma figurinha somente para destacar essa importância da alta condutividade térmica e o alto calor específico da água, que ajuda nesse processo de absorção e dissipação de calor por essa substância que é a água, ok? Então, a gente tem aí mais 4 minutos aí no nosso meeting, aí a gente fecha, volta novamente para dar continuidade. Então, vamos lá. Então, outra propriedade importante da água para o nosso curso é essas capacidades ou os termos que nós chamamos de pontos de fusão e de vaporização da água, né? Tipo, um certo montante de energia ele é requerido para causar a mudança de estado da água.
tipo do sólido para líquido, do líquido para o gasoso, é necessário que se forneça energia aquele volume, aquela parcela, aquela amostra de água. Para que você tenha mudança de estado, é necessário que você forneça calor para esse sistema. Ou retire calor desse sistema. Tipo, se você quer levar água do estado sólido para o estado líquido, você fornece calor para que a água, para que a substância ela aumente o grau de agitação das moléculas e faça com que você tenha essa reestruturação, mudando, na verdade, de estado. E se você permanece fornecendo calor a essa água, por exemplo, seria essa substância em questão, ela pode atingir o ponto de vaporização e ir para o estado gasoso. Então, você fornece calor no estado sólido, ela passa para o estado líquido, você continua fornecendo calor, depois de um tempo ela passa para o estado gasoso, ou seja, o estado de vapor. Então, durante esses processos, né, essas mudanças de estado, que seria do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, e na mudança do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, principalmente tratando essas duas mudanças, essas duas mudanças de estado, nesse processo de mudança, o calor que é fornecido, ele não muda a temperatura do corpo, mas ele muda o estado. Muda o estado. Então, nós temos, nesse cenário, a gente tem mudança de estado, não muda a temperatura. No intervalo entre um estado e outro, a energia fornecida ela é utilizada para mudar a temperatura do corpo. E aí nós definimos dois termos: calor latente, calor sensível. Calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar o estado de um corpo, de uma substância, na verdade. E calor sensível é a quantidade de energia fornecida para mudar a temperatura daquela substância. Então, nesse caso específico, para a água, você tem os pontos de fusão e de ebulição, aí variando aí em condições, depende das condições em que ela estiver submetida. Mas como a gente viu anteriormente, em condições de água pura, ali variando entre 0 grau e 100 graus Celsius, em condições ambientes não é a mesma coisa, porque você tem mudança de temperatura, você tem mudança de pressão, e aí tudo isso interfere nesses pontos de ebulição. Okay? A nossa aula está acabando, né, o tempo que a gente tem aqui. Eu vou parar, vou colocar para gravar e a gente volta em aí 3, 4 minutos, ok? Tum, tum, tum.